É hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com Fábio de Sais Silva, que é professor e pesquisador, candidato do Brasil à Comissão dos Direitos Humanos da OEA, Organização dos Estados Americanos. Fábio de Sais Silva, uma boa noite, obrigada pela participação. Boa noite, Denise. Eu agradeço muito aí pelo convite e saúdo aos telespectadores e telespectadoras da Gazeta. Bom, você tem formação em Direito, Política, Sociedade, trabalhou em Direitos Humanos, é pesquisador do IPEA. Eu queria saber como foi essa sua indicação pelo governo brasileiro para concorrer às 3 vagas que estão abertas. Tem outros candidatos também de vários países, tem Colômbia, México, Honduras, Estados Unidos, Peru, Bahamas. Eu queria saber a sua expectativa em relação à candidatura e o futuro trabalho se eleito. Bom, Denise, a candidatura tem um processo todo doméstico aqui, né, em que as autoridades brasileiras decidem, em primeiro lugar, se vão ou não lançar um candidato. Houve certamente uma discussão longa a esse respeito entre diferentes órgãos, né? Havia uma proposição da ministra Macaé Evaristo, do ministro Jorge Messias e do ministro Mauro Vieira nesse sentido, que o presidente Lula acolheu, né? E acolheu por entender que os direitos humanos nas Américas e no Caribe estão vivendo um momento bastante delicado, muito conflagrado, né, o ambiente político na região, e que o Brasil pode oferecer uma contribuição, né, para isso, para ajudar um pouco a encaminhar alguns desses debates, né? E se eleito, eu tenho a expectativa de poder trabalhar com os demais comissionados e comissionadas, com a Secretaria Executiva da Comissão e com os estados, para que a gente possa aí identificar as prioridades de violações de direitos humanos, aquilo que merece maior atenção, né? E saber dar uma resposta a isso. Nem sempre vai ser fácil, porque, como eu disse, o ambiente hoje, né, é de muita tensão no nosso hemisfério, mas por meio do diálogo, né, que é a principal característica, eu acho, da diplomacia brasileira, a gente pretende aí oferecer a nossa contribuição. São 7 comissários eletivos, este ano vão ser renovados 3 vagas, mandatos de 2026 a 2029. Agora, entre os candidatos, tem representante dos Estados Unidos. E os Estados Unidos têm demonstrado agora um certo desprezo, entre aspas, por direitos humanos, um retrocesso com ações através de deportações, restrições a imigrações, reversões mesmo de políticas identitárias. Então, seria mais um desafio à comissão, não é? Sem dúvida, os Estados Unidos sempre foram um país muito importante aí no hemisfério, né? E que tem um histórico aí de se colocar, né, como um país que representa e que realiza direitos humanos entre nós, e hoje há todo esse debate que você coloca em função de opções políticas que têm sido feitas pela administração Trump no plano migratório, por exemplo, né? Ou no plano aí do que você chamou dessas políticas que estão ligadas aí à diversidade, equidade, né? Então, certamente isso é uma questão que se coloca. Eu vejo a candidatura americana como um sinal positivo, em princípio, porque significa que os Estados Unidos se coloca numa posição de continuar atuando no sistema interamericano de direitos humanos, né? Mas vamos precisar ver como a candidatura vai ser recebida pelos demais países também, e se, para além dessa candidatura, os Estados Unidos vão, por exemplo, manter, né, o financiamento que oferecem ao sistema, já que tem cortado aí muitas contribuições para diversos organismos multilaterais dos quais ele participa. Agora, como é a campanha dos vários candidatos, inclusive a sua campanha, a candidatura a uma vaga na comissão? Bom, são 32 países, né, que votam no âmbito da OEA. A OEA tem 35 países, mas Cuba, Venezuela e Nicarágua estão aí afastados do sistema, né? Cuba por vontade própria, Venezuela e Nicarágua suspensos. Então nós temos 32 países, todo o nosso hemisfério, né, as Américas e o Caribe. E aí a gente tem que conversar, cada país desse vale um voto, né? Então, nesse sentido, a OEA é uma organização democrática. E a gente tem que conversar com todo mundo. Eu já tive 2 vezes em Washington, fazendo visitas às diferentes missões dos países, fazendo conversas, escutando, apresentando as minhas propostas.
E agora, entre os dias 25 e 27 de junho, vai haver a Assembleia Geral da OEA em Antígua e Barbuda, uma das ilhas do Caribe, onde essa eleição realmente vai ocorrer, né? E a gente aí vai saber quem são os vencedores. Se espera que todos os representantes que participam da comissão, eles tenham isenção em relação aos respectivos países. Agora, o Brasil também não está muito bem colocado nessa questão de direitos humanos. Já teve vários casos julgados, tem um histórico aí de não respeito aos direitos humanos, foi condenado, por exemplo, na chacina de Acari, no Rio de Janeiro, violação também de direitos às comunidades quilombolas em Alcântara, Maranhão. A própria lei Maria da Penha teve influência também do exterior, porque houve a denúncia no exterior. Nós temos denúncias desde a época da ditadura, a violência policial, uma série de coisas. Estando lá na comissão, dá para ter uma interferência maior em políticas adotadas aqui no Brasil, em processos? Na verdade, Denise, eu acho até que é um aspecto salutar aí das regras da comissão, né? Eu teria um impedimento de atuar em casos envolvendo o Brasil, né? Para que não pudesse aí representar os interesses do Estado que me indicou, ou que pudesse fazer ali qualquer tipo de gestão, né? Que pudesse comprometer a imparcialidade de toda a comissão, né? Então eu ficaria de fora dos casos envolvendo o Brasil, mas é evidente que em algumas discussões, né, sobre parâmetros, por exemplo, interamericanos, essas discussões teriam rebatimentos no Brasil. A gente tem hoje, por exemplo, um debate importante sobre liberdade de expressão, as redes sociais, né? Não só no Brasil, mas em todo o hemisfério. Temos debates sobre mudanças climáticas e direitos humanos. Tudo isso, a partir do momento em que a comissão consolida um entendimento, esse entendimento vai se refletir também nos casos envolvendo o Brasil, e dessas discussões mais amplas, né, que não sejam localizadas em torno do nosso país, eu devo participar, sim. Agora, você citou essa questão, por exemplo, de liberdade de expressão, toda essa discussão que se tem por redes sociais, ganhou um caráter político muito forte. Eu queria saber a sua opinião a respeito de toda uma polêmica que existe agora em torno da situação de Carla Zambelli, que teve a prisão decretada, mas entre outras ações, ela falou que pretende recorrer à Comissão de Direitos Humanos, porque ela se sente agredida, perseguida por todo esse contexto político. Seria o caso no julgamento de um caso como esse chegar à comissão? Olha, Denise, a Carla Zambelli, assim como qualquer brasileiro, qualquer brasileira, tem o direito de submeter uma petição ao sistema, se compreender, né, que direitos que estão protegidos pelos tratados internacionais de direitos humanos no âmbito da OEA, especialmente o Pacto de San José da Costa Rica, foram violados. Agora, tem uns procedimentos aí para que esses casos sejam ou não admitidos, né? Então, por exemplo, no caso aí da Zambelli, mais outros casos, né, precisa primeiro haver o esgotamento das instâncias internas, né? Então, se houver recursos disponíveis ainda no Brasil com relação a esses casos, aí a OEA não vai nem tomar conhecimento ainda desses casos, né? Agora, me parece que no caso dela, ela não foi condenada nesse processo especificamente por qualquer ação em que se possa invocar a liberdade de expressão, né? Na verdade, foi aí aquele evento da invasão dos computadores do CNJ, né, ou do Sistema de Justiça, para fabricar um mandato ali. Então, acho que também isso deve ser levado em conta, porque esse tipo de conduta não me parece protegido, né, pela Convenção Americana. Mas eu, como estou falando aqui com tranquilidade, até porque eu não vou opinar num caso desse, se ele chegar lá, né? Então... Não, eu só queria saber, em teoria, se caberia a comissão acabar julgando um caso como esse, porque há outros casos políticos também, tem posicionamentos políticos de vários países. Você citou, por exemplo, que a Venezuela está fora, é um país que não respeita direitos humanos por questões políticas, não é? É um outro tratamento, mas tem casos semelhantes em outros países que se colocam também como democracia. Não estou citando o Brasil, mas tem vários casos, o histórico todo, não é? Sim, isso é uma coisa interessante da gente levar em conta, né? Que não são apenas ditaduras, evidentemente, que violam direitos humanos, democracia também podem violar, né? Mas evidente que quanto mais repressivo for um regime, mais ele tem uma tendência de violar esses direitos, especialmente os direitos civis e políticos, que estão muito bem protegidos no âmbito da OEA, né? Então, de fato, não há como a gente se abster de escrutinar qualquer país
apenas porque esses países têm um regime mais democrático do que outros. E, como eu disse, no caso brasileiro, né, inclusive casos envolvendo a Carla Zambelli ou qualquer outro político aí no Brasil que tem argumentado que seus direitos estão sendo violados, essas pessoas têm todo o direito, né, de submeter suas petições, e se houver condições de admissibilidade, eu tenho certeza que a comissão vai tomar conhecimento desses casos e fazer os encaminhamentos devidos. Agora, qual é a efetividade de uma decisão da comissão? Que implicações tem para o país? Ótima pergunta, Denise, até porque permite a gente também esclarecer mais sobre o papel da própria comissão, né? A comissão é um órgão que, em princípio, ela tem competências de aconselhamento aos estados, né? Então, ela vai emitir recomendações aos estados que esses estados, de boa fé, né, deveriam levar em consideração, oferecer alguma resposta. O caso Maria da Penha foi resolvido assim. A comissão recomendou que o Brasil fizesse uma revisão da sua legislação para proteger mais, né, os direitos aí, de mulheres vítimas de violência doméstica de gênero, e o Brasil então deu como resposta a aprovação dessa lei. E se a comissão percebe que há uma recalcitrância muito grande dos estados, né, em observar essas recomendações, em oferecer uma resposta, uma posição construtiva, ela pode elevar esse caso para a Corte Interamericana dos Direitos Humanos, né? E aí, se o país aceita a jurisdição da Corte, o que é o caso do Brasil, e se ele vier a ser condenado na Corte, aí realmente se estabelece uma obrigação que ele teria que cumprir sob pena de ficar aí devendo, né, em relação aos compromissos que assumiu internacionalmente. Aí seria mudança de legislação, indenizações, seria esse processo? Perfeito, reparações, né, mudanças para evitar a repetição aí dessas violações, né? Perfeito, eu agradeço muito a participação do Fábio de Sá e Silva, que é candidato do Brasil à Comissão dos Direitos Humanos da OEA, a Organização dos Estados Americanos. A escolha vai ser no final deste mês. Boa sorte e sucesso nessa empreitada. E obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Denise. Um abraço a todos vocês. Obrigada, boa noite.